Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós faremos a correção da atividade sobre área do círculo, tá? Acompanhe aí a nossa agenda, módulo na mão e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: calcule a área de cada um dos círculos. No item A, nós temos um círculo cujo raio mede 5 centímetros. Tá? Essa medida é o suficiente para nós determinarmos aí a área de cada círculo desse, exatamente a medida do raio. Tá bom? A equação para se determinar a área do círculo é πr ao quadrado, onde o valor de π é uma constante irracional, no caso, e a aproximação com duas casas decimais é 3,14, a mais comumente usada. O valor de R é o raio, que nesse caso mede 5 ao quadrado. Resolvendo primeiro a potenciação, 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 3,14 dá 78,5 centímetros quadrados. No item B, nós temos um círculo cujo diâmetro mede 7 centímetros. Então tenham cuidado. Na hora de substituir na expressão, né, o raio corresponde à metade do diâmetro. Então o valor de π é 3,14, vezes o valor do raio, que é a metade de 7, 3,5 ao quadrado. Primeiro você calcula 3,5 ao quadrado, tá? Que, se eu não me engano, dá 1225. Aliás, né? 11,25, devido à casa decimal, né? 12,25, tá ok? Vezes 3,14 dá 38,465, tá bom? Então essa é a área desse círculo. No item C, a área π, que vale 3,14, e o raio 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3,14, 12,56 centímetros quadrados. Na segunda questão, Maurício desenhou o círculo de centro O representado abaixo. Aqui está o círculo do Maurício de centro O, cujo diâmetro mede 8 centímetros. Calcule a área desse círculo. A área dada pela expressão πr ao quadrado. Então, o valor de π 3,14, vezes o raio, que vale 4, a metade do diâmetro, ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 3,14 dá 50,24 centímetros quadrados. No item B, qual é o comprimento da circunferência que compõe esse círculo? Tá? Quando se fala em comprimento, é exatamente aqui o contorno do círculo. O contorno do círculo, ou comprimento, né, do círculo, pode ser calculado através da expressão 2πr. Tá ok? 2 vezes o valor de π, 3,14, vezes o valor do raio, que nesse caso vale 4. 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 4, 25,12 centímetros. Tá bom, turma? Então, essas duas equações aqui são de extrema importância para o cálculo dos elementos do círculo e da circunferência, né? Do círculo, a área, e da circunferência, o contorno, que nós chamamos de comprimento. Lembrando que o comprimento também pode ser compreendido como uma volta completa ao redor da circunferência. Na terceira questão, observe o quadrado circunscrito em um círculo. O que significa o quadrado estar circunscrito? Quer dizer que o círculo tangencia, né, os 4 lados do quadrado. Ele se encontra na região interna, tangenciando, tocando em um ponto, tá, de cada lado do quadrado. Detalhe, esse ponto que
a circunferência tangencia o quadrado corresponde exatamente ao ponto médio, né? Isso divide o lado do quadrado em duas partes iguais. Sabendo que o perímetro do quadrado é 64 centímetros, determine a área do círculo. Bom, o perímetro é a soma dos lados do quadrado. Se o perímetro dá 64, ao dividir 64 por 4, eu terei 16. Isso quer dizer que cada lado do quadrado corresponde a 16 centímetros. Eu falei para vocês, no caso, que como a circunferência tangencia o ponto médio do lado, o raio vai corresponder exatamente à metade do lado. Tá ok, turma? Então, se o lado mede 16, o raio é a metade do lado, que vale 8. Em posse do valor do raio, agora eu posso calcular a área do círculo, né? Lembra que para determinar a área do círculo eu preciso do raio. Então, a área é π vezes r ao quadrado. O valor de π é 3,14, vezes o raio, que vale 8, ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. 64 vezes 3,14 dá 200,96 centímetros quadrados. Na quarta questão, calcule a área da região pintada, sabendo que em cada item os círculos foram divididos em partes iguais. Tá? No item A, vocês observem que o círculo foi dividido em 4 partes, e das 4 partes foram pintadas 2. Isso corresponde à metade da área do círculo, tá bom? Então, primeiro vamos calcular a área do círculo, π, que vale 3,14, vezes o raio, que nesse caso é metade do diâmetro, né? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 3,14 dá 50,24. Como a parte pintada corresponde à metade desse valor, então vamos calcular a metade de 50,24, o que dá 25,12 centímetros quadrados. No item B, a circunferência foi dividida em 8 partes iguais. Dessas 8 foram pintadas 3. Isso corresponde a 3/8 da área do círculo. Tá ok, turma? Então, a área completa, π, 3,14, vezes o raio, que vale 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 3,14 dá 113,04. Essa é a área completa do círculo. Como a parte pintada corresponde a 3/8, então nós vamos calcular 3/8 de 113,04. Quando eu multiplicar 113,04 por 3, nós teremos 339,12. 339,12 dividido por 8 dá 42,39. Lembre que esses valores são aproximados, tá? Centímetros quadrados. No item C, nós temos uma circunferência que foi dividida em 3 partes. Das 3 partes foi pintada uma. Então, isso corresponde a 1/3 da área do círculo. Tá? Vamos calcular a área total do círculo. 3,14, que é o valor de π, vezes o raio, que vale 7, ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49. 49 vezes 3,14, 153,86. Essa é a área total do círculo. Como a parte pintada corresponde a 1/3 desse círculo, então vou pegar a área, 153,86, e calcular 1/3, multiplicar por 1/3, né? Que é o mesmo que dividir por 3, nesse caso. Então, 153,86 dividido por 3 vai dar aí aproximadamente 51,29 centímetros quadrados. Tá? Então, pessoal,
essa foi a correção da nossa atividade. Espero ter ajudado aí a tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Que sirvam para vocês resolverem aí as outras questões, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula.